Salve, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui na nossa plataforma do canal do YouTube. E hoje não vai ser diferente, vamos bater um papo com uma pessoa realmente na arte, na cultura, no desenvolvimento cultural. É o cara, né? Pode-se dizer assim, principalmente no assunto que nós vamos falar aqui, que é um assunto de suma importância, que hoje a gente tem uma ideia que praticamente está quase se acabando, aquelas ideias como era, e esse cara aqui é o cara que a gente pode chamar para falar do bate-papo. Marcão, boa tarde, Marcos. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Tranquilo, meu nobre. Eu queria que você se apresentasse, Marcos. Eu acho que eu não tive a altura de lhe apresentar, não. Eu queria que você dissesse seu nome, de onde você é, e pra gente começar o nosso bate-papo, pode ser? Tranquilo. Bem, gente, eu sou o Marcos Feliciano, né? Tenho 59 anos de idade, graças ao meu Senhor bom Deus. E sou de Fortaleza, né? Nascido em Fortaleza. Porém, desde 1996, vim para o PECEM para trabalhar no porto, né, do PECEM, e fui ficando. E hoje me tornando nativo de São Gonçalo do Amarante. Filho de São Gonçalo do Amarante, né? Aí já vão acho que mais 27 anos, 28. Massa. Antes de nós começarmos aqui esse bate-papo com você, eu queria apresentar para vocês as pessoas que fecham com a gente a nossa parceria. Então eu não podia deixar de apresentar para vocês a Orbe Telecom, uma empresa no segmento de internet, onde a internet é garantida, caso você queira realmente uma internet de qualidade, né? 24 horas com a conexão assim poderosa, então você tem que conectar aí com a internet Orbe Telecom. Atendimento todos os dias, é só você ligar para lá, você entra em contato com o pessoal, faz aí o seu pedido da sua instalação e você fica com a melhor internet para assistir os seus filmes, assistir os filmes nos streams, em vários streams que você possa estar querendo assistir. Então assim, e além disso você pode também navegar nas suas redes sociais assim com muita qualidade. Então eu sugiro para você Orbe Telecom. Agora, se você precisa consertar o seu ar-condicionado, meu amigo, você tem que procurar a Clima Frios. Clima Frio na pessoa do meu amigo Bruno. É só você procurar e aí, se você quiser, se você tiver igreja, empresa, colégio, seja o que for, e você quer colocar uma central de ar, então a pessoa certa para você é a Clima Frios, tá bom? Clima Frios. Também não posso deixar de também dizer para você essa empresa maravilhosa que é a SSB Construtora. A SSB Construtora é uma empresa no segmento de construções, tanto no segmento de barragens, parque eólico, estradas, enfim, uma empresa de grande porte que apoia aqui o nosso projeto, principalmente aqui do nosso podcast Arte e Prosa. Estamos aí. Meu amigo Marcos, é um prazer enorme tê-lo aqui comigo, cara. Assim, eu agradeço a oportunidade. Eu não soube nem como lhe apresentar, pelo pouco tempo que lhe conheço, mas já tinha ouvido falar do seu trabalho com a questão da arte, com a questão da cultura, principalmente do movimento de dança junino, né? Mas antes da gente falar do junino e até você chegar aqui no PECEM, né, eu preciso conhecer um pouquinho, eu quero que as pessoas conheçam quem era o Marcos, pra gente ter uma ideia. Você disse que é de Fortaleza. Isso. Você é de Fortaleza, nasceu em Fortaleza? Nasci em Fortaleza, lá no bairro do Mocuripe, né? Meus pais são de Fortaleza também. E meus avós, por parte de pai, meu avô era pescador, né? Minha avó trabalhava com renda. Os pais dos meus pais, né? Aquela renda... renda bilro. Tá. Certo? E ela tinha várias pessoas que trabalhavam com ela, tudo. E lá ela fabricava e levava para o Mercado Central, que ela tinha uma banca, né? Lá. E meu avô era trabalhando com peixe, ele vendia, era machante que chamava, né? Ele comprava os peixes das jangadas. Tinha também as jangadas, né? Dele, né? E aí vendia o peixe. E da minha mãe... Já minha avó era de Pacajus, a mãe da minha mãe, de Pacajus. E aí conheceu o primeiro esposo dela, que é meu avô Feliciano. Ele trabalhava, hoje em dia, digamos assim, que é um arquiteto, mas se chamava mestre de obra, né? Mestre de obra. Isso. E em cargas disso, meu avô se encantou com a minha avó, né? Lá. E aí nasceu minha mãe.
né? Passados um tempo, aí se separaram e minha avó conheceu o meu segundo avô, que era meu avô Raimundo. E eles trabalhavam. Então você teve dois avós. Dois avós. A relação era muito boa com o outro avô também? Muito. Eu sinto muita saudade, né? Porque tem muitas coisas marcantes assim na minha vida de infância, ensinamento, né? Também. Tu teve uma oportunidade de conhecer dois avós, então assim, esse ensinamento que você está falando aí, ele veio dos dois, então... Dos três. Dos três? Então conte a a história. O pai do meu pai, né? Os avós. Certo. Parte de paternos, né? E maternos, a minha avó casou-se duas vezes. Né? E assim, os ensinamentos, cara, educação, princípios, né, que eu trago até hoje, vem deles. O que mais te arremete assim à busca da lembrança assim dos teus avós? Quando você fala assim, muita saudade, a gente meio que faz a saudade, ela bate naquela ideia, ela te leva a um momento, né? A um momento, a convivência, momentos, né? Sabe? Muito feliz mesmo. E eu era muito ligado, assim, eu prestava muita atenção quando eles, né, estavam conversando e tudo, com a minha mãe e tudo. E eu ficava por ali brincando e tudo. E criança, assim, escuta e fica gravado, né? Então, hoje, para a idade que eu tenho, aí, cara, cai, sabe? Coisas que eles conversavam lá, sobre a questão de educação, né? De criação, tudo, e vem. Sabe? Isso vem à foi... tona, isso aí, meados dos anos 60, 70. Assim, no teu tempo de criança, qual era assim o tipo de brincadeiras que tu tinha com o pessoal lá em Fortaleza, assim? Qual era Meus primos, assim, com os primos, com o pessoal? Jangada de piúba. Até porque era uma relação muito próxima com jangada, né? Isso. E assim, eu criava, né? Porque naquela época a gente, assim, tinha coisas, né? Que a gente, não muito material, tudo que, assim, minha família, todas as duas vem de gente humilde, simples, né? Porém, meus brinquedos, meu avô fazia um cavalo de coisa de palha, de coqueiro, né? Meus carros eu mesmo criava, tá entendendo? De caixa, de papel, né? Quando eu ganhei um caminhão de madeira do meu avô, meu Deus do céu, foi uma bênção, uma felicidade tão grande. Foi outro nível, né? Isso, né? E era assim, foi uma infância muito feliz, graças a Deus. Eu, minha irmã. Eu sempre digo, sabe, Marcos, eu falo assim, quando você diz assim, a gente não teve oportunidade, até porque a gente veio de uma família humilde, né? Uma família humilde, financeiramente não tinha. Mas eu acho que isso é o que faz a gente meio que ser diferenciado, né? Não? Porque quando você diz, eu fazia meus brinquedos, não é diferenciado. Diferenciado é aqueles pé de quenga que o pessoal acha que a juventude hoje não sabe nem o que é essas crianças. Mas a gente pegava a quenga, raspava, né? Aí furava, colocava um cordão, um pedaço de pau por dentro, amarrava e saía andando em cima. Pneu, aquela de rodinha carregando, né? Arame, bila, né? Bola de gude, arraia, né? Que é a pipa que o pessoal fala. Que chama, né? E essa foi a minha infância, cara. Essa foi a minha infância. Mas tu não brincava com aqueles brinquedos rola bosta, que a gente chamava aqueles carros de lata fazia 3, 4 carros de lata de leitinho com arame. Sim. Rapaz, é muita inocência sair correndo com um bicho pesado daquele, só pra mostrar que era tipo uma carreta, né? E depois, assim, o pneu, aqueles pneus, né? Colocava um pouquinho de água dentro do pneu, 2 cabos de vassoura e saía brincando. Assim, cara, teve uma infância mesmo assim, bem legal, cara. Eu costumo dizer assim, essa ideia de você dizer assim, eu venho de uma família, porque eu venho também de uma família muito, muito humilde, né? Então, assim, todos os meus brinquedos também, cara, fui eu que fiz. Era eu quem fazia, pegava latas de sardinha, furava, fazia caçambas, né? Cortava os pneus de chinela havaianas, né? Antigas, né? Era assim que fazia, né? Então, assim, a minha relação foi essa, né? E também de caixa, daquelas
creme dental, a Colinos. Vixe, Essa é. E ali eu fazia os ônibus, cara. Era uma briga assim, infernal, eu e meu pai, porque eu fazia, cortava tudo. Eu não sei o que ele tinha raiva do pobre dos ônibus da Colinos. Aí rasgava e escondia. Rapaz, era uma luta. Cara, assim, a infância da gente, quando a gente se remete à infância, e hoje a gente consegue ver o pessoal, a juventude de hoje está muito diferente, né? Hoje hoje é uma galera mais voltada para tecnologia, mais para o celular. Tudo vem nas mãos, tudo pronto, tudo preparado, né? Pois. E não sei, cara. Eu almejo. É muito bom a tecnologia, né? Tem ajudado bastante. Bastante, né? Mas também traz seus percalços. Pois é, essa história que a gente está falando aqui, onde a gente saía para brincar, a gente tinha uma relação, uma comunicação melhor com a comunidade, né? Jogar uma bola, família, ou bater o papo com a família. Hoje a gente já não tem. Os filhos meio que chegam, cara, e ficam trancados e tendo internet, pronto, meio que tu não tá nesse mundo, né? É como você diz, a tecnologia ela é muito importante, mas eu acho que a nossa relação era melhor. Era. Eu acho. E todos esses princípios que eu te falei aqui é que nos tornou os cidadãos que somos hoje, cara. Eu acredito que foi isso mesmo, cara. Esses outro princípios. Eu tava lá na parada. Foi, aqui no restaurante aqui na parada, chegou uma família, 5 pessoas, e cada um com um celular. E chegaram e sentaram e ficaram com o celular. E aí, né, o garçom lá trouxe o almoço, aí eles colocaram o celular de lado, almoçaram, terminaram de almoçar, pegaram o celular novamente e comunicação zero. Comunicação zero. Pois é, eu acho que essa... E tá surgindo uma doença do século, né? Com isso, né? As pessoas depressivas, por conta disso, cara. Por conta disso. Tem essa relação. Tu apanhava muito, cara, quando era criança? Meu Deus do céu. Então tu era traquino, conta aí. Olha que surra de corda dobrada. Logo jangadeiro. Pedacinho de ripa. Rapaz. E minha avó tinha um cinturão, velho. Cinturão, assim, uma correia, que eles chamavam de correia. Mas era do cinturão do cinturão avô, antigo. Que... não dispensava não, velho. É mesmo, cara. Mas assim, às vezes eu fico pensando, vi aquela questão, né? Antigamente, a gente levava surra, às vezes, por besteira, mano. Entendeu? Eu fico analisando hoje, né? E às vezes me lembro de certas surras. Era banalidade, tá entendendo? Não era tanto assim a questão da traquinagem, não. Sei lá, como é que eles pensavam. Se quebrava uma xícara, pá! Peia. Se chamasse e o cara não viesse na hora, peia. Né? Vou contar aqui, né? Vou cuspir no chão. Tá, meu irmão, que espaço de tempo era esse? Que relógio era esse, meu? Era, velho. Você vai em canto fulano de tal e eu vou cuspir aqui. Se você não chegar a tempo... E apanhava mesmo, né? Pronto. A minha avó mandava... Minha mãe, né? Minha avó, assim, sempre 3 horas da tarde, o café da tarde. Aí eu morava... Não foi criada com vó, não, né? Foi criada com vó. A mãe que tu chama é tua avó, né? A mãe da minha mãe. Ah, tá. Foi. Porque minha mãe foi... Eu também fui criado com vó. Foi muito presa, né? Jovem e tudo. Aí quando ela casou, aí a minha avó disse, não, vá se divertir com seu marido, né? Que eu cuido do meu neto. Você foi muito presa e tudo, então vá se divertir. E aí até uns 11 anos eu morei com a minha avó. Foi mesmo, cara. Mas sempre assim, todo mundo, né? Todo mundo junto, né? Mas a relação de criação, de informação, de educação, né? Era a avó, né? É por isso que eu tenho muito, assim, referência da Dona Joelina, porque... Dona Joelina é o nome dela? Era ali... X, menino. Quer dizer que pra bater era com ela mesmo. Hã? Pra bater era com ela mesmo. Era, mas não muito, era mais a minha mãe e meu pai. Era mesmo, cara. Mas é porque eu também era tinhoso. Olha aí. Eu era preso. Aí quando eu me soltava... você acabou de dizer assim, apanhava por banalidade, né? Também. Não, tudo bem. Mas aí, 80% dessas pisas era putinhagem mesmo. Não, era 50-50. 50-50, essa foi boa. 50. E também tinha aquelas coisas, né? Assim, lá. Uma vez eu fui cair na besteira de passar no meio do meu avô, que tava falando com uma pessoa, e passei. Eu não dei nem 2 passos. Pegou no...
na minha orelha que eu saí dando Cara, ré, pra tu ver. volte. Era assim. Meu irmão, então isso era uma criação antiga mesmo, porque eu fui criada com vó e eu Era. sofri isso, sabe? É, Eu tive a infelicidade de passar também na frente, mas não deu tempo não. Com o braço solto ela me botou pra trás, né? atrás. E assim, e a gente. E uma coisa interessante, né, Marcos? Que assim, a gente não conseguiu odiar os nossos pais, a gente não tinha uma Não. relação de ódio, a gente não tinha nada. Era, Não tinha. a gente tinha. Às vezes as pessoas dizem assim, às vezes era medo, nem tanto respeito. Pelo contrário, a gente tinha aquele pouco de medo de passar por aquele processo, Isso. mas o respeito ele era mútuo, Era muito. né? Era. Então assim, hoje a gente. Você não vê isso não, amigo. É raridade. Com essa gurizada de hoje, isso aí é raridade. E eu fico perplexo com certas atitudes, situações que eu já presenciou. Marcos, nesse período de criança que você teve, passou, aí logo depois, claro que vem a pré-adolescência e vem a adolescência. A sua adolescência foi mais movimentada ou Foi. Aí a minha adolescência, até porque, né, crescendo aí o pai já soltou mais as rédeas? chamava, né, orientava, né, e dizia, vá, mas saiba aproveitar a liberdade que eu estou lhe dando. Isso aí, graças a Deus. Mas aí eu saía com meus primos, a gente se divertia ali. Tinha as quermesses lá na Igreja Nossa Senhora da Saúde. Que, né, As quermesses? É, Como eram as quermesses lá? era igual, era no mesmo período aqui da Nossa Soledade, 7 de setembro. É, né, do dia última, 7 de setembro, que é ali do Mucuripe, do né? Mucuripe. Inicia exatamente dia 29, É novenário, verdade. e vai até o dia 7. É verdade, morei um tempo em Fortaleza e eu É. eu gerenciava alguns condomínios na área ali e era no mesmo período Pronto, mesmo. era nesse período e aí era muito bom. Aí já ia à praia, né? Aí já tinha aquela turma do colégio, né? Que lá tinha um colégio do padre que era tradicional, era como se fosse. Era de rede pública, mas era o melhor colégio do bairro. Né? Estudava lá. Estudava lá. E para estudar lá você tinha que ter boas notas mesmo, tudo. E até porque também um padre conhecia nossos pais. Nossos pais, quando criança, fizeram parte da paróquia, comunidade. E aí vem aquelas famílias tradicionais, né? Do bairro, né? E a gente estudava lá nesse colégio. Mas foi muito bom. Período assim de adolescência, depois passei a estudar no centro, no Liceu do Ceará, e depois no Júlia Jorge, que era uma das escolas da Senec, né? Mas sempre assim, estudo eu sempre. Tu sempre foi Não era o bonzão, mas ficava ali na mediana. Entendeu? Não era o cara, Não, mas fazia uma Mas eu me parte, esforçava, nesse período aí, que a gente está falando da tua adolescência, a gente está falando aí nos anos 80, né? 80, 78. Para 80, a gente encaminhando para 80, que era o período mesmo. Foi. Que foi um período, na minha opinião, assim, muito bom, né? Onde muitas coisas se desencadearam, né? Sim. Principalmente música, arte, alguma coisa. E nesse tempo tu já tinha alguma vocação para arte, alguma coisa? Já, exatamente no colégio, volta de 76, 77, foi quando eu comecei a dançar quadrilha na escola, no colégio, né? E aí já gostava de dançar, né? Por conta que meu avô, o pai do meu pai como diziam, era pé de valsa. Pé de valsa. Enfim, e aí me apaixonei pelos festejos juninos. E desde então foi que eu comecei a participar, a me ingressar, né? E antigamente nas escolas, por exemplo, no Júlia Jorge. O Júlia Jorge tinha a Feira das Nações, e que cada escola apresentava, né, um tema de um país, e tinha os desfiles lá, e tinha os jogos escolares, e tudo isso era agregado, mas parte de cultural, dança, poesia, sabe? E eu me engajava em tudo isso. Eu estava dentro. Mas chegou a fazer teatro, alguma coisa do tipo, ou só a questão de dança mesmo? Sempre dança, foi muito voltado para dança? Não, teatro eu fiz um pouco, né? Lá no colégio. Nesse colégio do Padre Zé Nilson que eu estudei. E quando fui pro Júlia Jorge aí, né? Que era um colégio cenecista, né? E aí, outros horizontes, né? Outras formas e tudo. Participei também. Participei de natação. Fiz muita natação também. Até 82.
E aí, em 82, eu estava com 17 anos e aí veio o Exército. O Exército, cara? O Exército. Você viu o Exército? Se vi. Sou Foi da mesmo, turma de cara? 83, lá do comando da 10ª Região Conta aí um Militar. pouquinho aí dessa história aí, cara. E esse ano está fazendo 40 anos e nós conseguimos resgatar essa turma e vamos se encontrar domingo para fazer um grande encontro de 40 anos dessa turma de 83. Mas tu tá falando da turma da do minha Exército turma de do 83? Exército, de 83. Como foi que tu conseguiu essa façanha, cara? Cara, eu realmente não queria servir, certo? Mas devido, como eu já estava fazendo o 2º grau, então quando eu me apresentei, eu fui designado para, antigamente tinha um Núcleo de Preparação dos Oficiais da Reserva, NPOR. E me encaminharam e fui fazendo todos os testes. Mas esse induzido pelo teu pai? Ou... Não, porque é normal mesmo, né? Você tinha que se apresentar. Sim, você diz pra... entendi. E aí quando veio, achando que ia ser dispensado e não fui, e a cada carimbo que vinha lá no papel, eu tava fazendo mais prova e mais teste de aptidão física, enfim, cheguei até as últimas provas que era para entrar os oficiais da reserva, né, o NPOR. Porém, como matemática nunca foi o meu forte, e aí a prova forte? Não. E a prova de matemática eu não fechei, que o bicho papão da minha vida era trigonometria. Nunca aprendi. Não sei nem para onde é que vai a tal de secante, cossecante, tangente. E precisava dessa marmota. E teve 3 questões aí que eu não acertei. Por conta disso, né? Aí eu retornei para a turma do 23BC e do 23BC encaminharam para a gente se apresentar, para me apresentar lá no comando da 10ª Região, aquele que fica lá em frente ao Mercado Central. Sei. Pronto. E achando eu que não ia servir, que ia ser dispensado por ter voltado da NPOR, né? Tudo. E nada, meu amigo. Não teve escapatória. Você viu ainda quanto tempo? 1 ano e... Janeiro, fevereiro. 1 ano e 2 meses. Eu saí em 84, fevereiro de 84. O que tu tem a dizer? Gostou? Foi muito bom para minha formação. Para educação, para formar. Tu diz-me para formação geral? Disciplina, de cidadão, que você entra adolescente, assim. Ainda. Né? Meio que adolescente. Isso, né? Meio que e adolescente, aí, né? Aquela vibe ainda sem saber o que quer, meio isso, grosseiro, meio, né? E aí. E assim, lá a gente conhece, né? Mundos diferentes, que foram uma turma de 110 homens. E ali o dia a dia, né? Aí você aprende tudo lá, questão de disciplina, camaradagem, todas as instruções que a gente tem. E quando a gente sai preparado, cidadão mesmo, entendeu? E tem um registro e foi um período muito bom na minha vida. Que massa, cara, que massa. Maravilhoso. Pra tu ver, olha, o podcast tem essa coisa gostosa. Quero que conheceu o Marcão servindo, cara. Que a gente tinha essa informação, agora a galera tem. Aí depois que tu terminou de servir, aí voltou pra... Foi, aí terminei, né? Saí, aí já tinha me matriculado no 3º ano, e que eu fiz até o 2º, né? Parei 1 ano, ainda tentei conciliar, né, o Exército com o último ano que eu terminava em 84, mas aí não deu, era muito cansativo. E aí quando foi em 84, aí eu finalizei o 3º ano. Antes de terminar o 3º ano, que eu estudei lá no Colégio Cearense, aquele que era na Duque de Caxias, que hoje é a Faculdade Marista, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Isso com quantos anos? 19. 19 anos. Começou a trabalhar. Isso já para ajudar em casa, já para ter uma ideia. Em casa. Mas no Exército também eu ajudava em casa, porque o pessoal, muitos das famílias, muitos pais das mães, não preparam os seus filhos para a vida. Eu digo nesse sentido das necessidades que aparecem, né? Tipo, quando eu entrei no Exército, eu sabia lavar a roupa, eu sabia engomar, porque em casa, né, minha mãe precisou ir trabalhar cedo para ajudar meu pai, e eu que cuidava da minha irmã. Eu com 7 anos, 6 para 7 anos. Só era você e tua irmã? Só. E aquela questão de manter os potes cheios de água e tal, e ali era cara, o tempo do pote, né? Pote, enche o pote, puxava água na bomba, só faltava me acabar pra... e não tivesse cheiro não.
Hoje o cara não quer encher uma garrafa na Não torneira, é, né? cara? Pra botar na geladeira, né? Pois E é. naquele tempo também, na bomba mesmo. Você puxando na bomba. Tudo. E enfim, e lá no exército aí tinha os marmanjos lá que não sabia, né? Lavava mal lavado, não queria engomar. Como eu tinha levado um ferro, certo? Pro período de instrução que a gente tem, a gente passa um mês interno, né? Hoje eu não sei se funciona assim, mas na minha época foi desse jeito. E aí os que não sabem engomar, e eu engomava. Tá entendendo? As duas peças, né? Que era a parte de cima, a gandola e a calça. Pra hoje era como se eu cobrasse R$2 cada peça. Cada peça. E quando eu saí do EB, eu ainda prestei foi dinheiro à mãe. Tudo nessa vibe aí. Tudo Isso. Nessa aí. Aí nesse período tu volta, né? Você volta, começa a trabalhar. Civil novamente, iniciei a trabalhar em dezembro Começou de 84. a trabalhar em quê? Qual foi o teu primeiro emprego assim, Meu fora do primeiro emprego exército? foi nas lojas Ronce. Eita, mas nós estamos aqui. Rapaz, viagem, você que está assistindo o podcast, vai assistir que está assistindo o podcast aí, meu irmão, essa galera tá voltando mesmo assim numa viagem pesada. Eu sou de 64, né, meu amigo? O cara, o primeiro emprego dele foi no Ronce, vamos lá. Foi no Ronce, e aí passei um período assim tomando chá de cadeira, né? Foi quase um mês. Enfim, aí comecei a trabalhar no Ronce, isso em dezembro de 84, foi período natalino. E comecei a trabalhar em call center, que hoje chamo call center, né? Mas era cobrança jurídica por telefone. Ligar o pessoal. Hoje criaram um nome bonito. Olha, seu José Paulo Firmino. Boa tarde, aqui é Marcos Feliciano, trabalho na loja Ronce. Sou aqui da cobrança jurídica, estou lhe ligando, porque lamentavelmente o senhor está aqui em atraso e tal. Eu não vou pagar essa. Isso, e aí? E vamos ter conversa até que conseguisse trazer a pessoa, o crediário ativa, né? Mas foi bom. Foi muito bom. E aí passou quanto tempo, cara, nessa brincadeira lá no Ronce ainda? Aí comecei, né? Na parte de cobrança jurídica, tudo. E nesse período aí tava tendo assim aquele explosão de processamento de dados, né? A profissão de processamento de dados estava assim alta. Processamento de dados, o que era assim, o processamento? Porque hoje a tecnologia, os computadores... Sim, tava começando a entendi. Sabe, a nova era sensação. É porque quando falou do Ronce eu parei no tempo, sabe? Quando tu falou no Ronce aí, processamento de dados, eu disse, deve ser alguma outra. Que era o processamento de dados naquela época, aqueles carnê que saía, as letrinhas, os crediários, né? Os crediários. Pronto, eu trabalhava naquilo ali. Trabalhava assim. Aí eu comecei a me interessar, né? Comecei a ver tudo. E aí surgiu uma vaga para controle de qualidade. O controle de qualidade era somar todas as compras, né? Que tinha, vendas e cartão. O pessoal comprava em cartão, tudo. Então anotava lá, tudo vinha, a gente somava, preparava os lotes e encaminhava o procedimento de dados para ser digitado, né? E aí surgiu uma vaga lá para o controle de qualidade. Por quê? Porque a cobrança jurídica ia acabar. O cartão de crédito, aliás, o carnê de crédito era mais seguro para o cliente, porque tinha parte de crediar, tinha parte de processo, tinha as vendas, enfim. E isso... E aí quando eu soube tudo, e teve um tipo assim, um concurso, teste, né, interno. E eu digo, eu vou me arriscar. Aí comecei a treinar em casa, pegava a numeração assim, tudo, aí começava a somar. Enfim, e passei por processamento, por controle de qualidade. No controle de qualidade, isso no período de 3 anos, viu, que eu trabalhei lá. Por controle de qualidade. Fiquei trabalhando junto com o pessoal de processamento de dados. Comecei a me interessar para ser digitador, né? Em um ano que estava lá, passei para digitador. E cheguei ano depois? 1 ano. E depois cheguei até ser o subencarregado do setor de processamento de dados, cara, lá. Que massa, cara. Aí como dava direito, por lei, você ser digitador, trabalhar só 6 horas, e aí o horizonte se abriu. Porque aí eu passei a trabalhar na Ultralimpo, prestando serviço na Coelce, que hoje é a Enel, né? Daí eu passei a trabalhar na J. Macedo também. Aí eu já tinha saído do Ronce. Saí do Ronce, fiquei na Coelce.
E passou para trabalhar na J. E na J. Macedo. Então ficava nos dois, até porque era próximo, ali na Aldeota, Dom Luiz, por ali. Abolição para Dom Luiz. E mediante assim, essa situação, desse período que eu trabalhava, aí trabalhei no DERT, que hoje é o DER, né? Lá foi como estagiário, mas também foi na parte de processamento. Digitador. Trabalhei na DataPrev. E na DataPrev trabalhei no IBGE. E do IBGE, mas aonde? Marcão. Foi, esses aí. No IBGE eu fiz concurso, fui concursado mesmo, né? Passei, eram 10 digitadores. E aí todo o processo, emprego federal, né? E aí quando entrou o velho Collor, aí fez aquela lambança. Fez aquela situação todinha e nós perdemos o nosso concurso. Todo o concurso. Foi. Mas a J. Macedo sempre foi o meu porto seguro. Certo? Isso nesse período tu ainda morava com a tua mãe? Sim. Ainda morando no Mucuripe, Fortaleza, em casa. Pra você ter ideia, eu morava ali, quer dizer, a J. Macedo era ali próximo à Praça Portugal, Dom Luiz. Eu ia a pé pra minha casa, eram umas 8 quadras. Ia e voltava. Nesse período aí, tua irmã tinha que idade já? A minha irmã, 85. Em 85 ela fez 15 anos. Ah, então assim, você era o cara que trabalhava mesmo para poder ajudar em casa na educação, na formação em geral, né? É tanto que assim, eu vim período assim de estudos, ela passou primeiro, né? Ela se formou primeiro do que eu. Entendeu? Tinha mais tempo para estudar? Você era mais... Isso, era mais, eu já ajudava, né? Assim, deu pro meu pai pagar os estudos dela na Unifor. A minha mãe trabalhava 2 expedientes, já tinha contrato do Estado e Prefeitura. Tua mãe trabalhava com o quê? Professora. Professora? Ah, então tu é de família já de educadores, né? Já. Tem toda essa... A minha primeira professora foi a minha mãe. Agora com ela tinha que aprender mesmo. Eu aprendi o cacete comigo, né? Amigo. Pois era essas surras que às vezes que eu não entendia. Na cartilha de ABC, se não dissesse o brerrabrá direitinho... meu amigo. E a tabuada, velho? Essa aí surra que eu não aprendi. Pronto. Né? Agora a tabuada. E a tabuada, velho? A tabuada não adiantou tu apanhar muito, não. Tu não ficou muito bom em matemática. Surra por causa da tabuada. Eu quis enrolar minha mãe. Que todo dia eu tinha que tomar tabuada, né? Todo dia, né? Pois Aí que como você disse, eu disse pra você, matemática nunca foi o meu forte. Aí rapaz, aí arranjei uma artimanha. Fiz com que disse pra ela que tinha perdido, não sabia onde é que tava a tabuada, né? E aí ela foi na mercearia que vendia na mercearia, comprou outra, comprava as tabuadinhas. Pronto. E aí vai daqui pra de lá, e uma bela vez eu dentro da rede, balançando. Aí pronto, mãe, estudei, certo. Aí eram as casas, né? Casa de 8. Casa de 8. E ela perguntando, e eu pá. E ela perguntando, e eu respondendo. Aí, mãe é mãe, né, meu amigo? Era a maior dificuldade pra eu... Conhece a máquina. Esse daqui não é bom de matemática, tá respondendo demais. Pois meu amigo, ela veio perguntando e veio andando bem de leve, perguntando tabuada e eu dentro da rede com a outra tabuada respondendo. Aí não precisa dizer mais nada, né? Precisa dizer mais nada, né? Nada, meu amigo. Aí o Caba chega no podcast hoje e diz que apanhou sem ter merecido. Cara, assim, a vida, pela gente conversando, esse bate-papo aí é interessante porque a gente consegue ver que você passou todo por um processo, né? E quando a gente fala assim, eu trabalhei em canto fulano de tal, eu CV, fiz isso, aquilo, outro, não foram assim coisas maravilhosas, não. Teve aí um processo de dificuldade, teve todo um processo de luta, muita luta mesmo, para poder o cara, ralação mesmo, né, cara? Na Coelce, eu entrava de 6 horas da manhã, eu me acordava 4 horas, 4h30, aí vinha andando. Né? Aí trabalhava de ser meio-dia. Aí meio-dia saía, andava umas 5 quadras lá, aí ia trabalhar no J. Macedo. Chegava lá, só fazia engolir. Começava 13 horas, aí de 13 às 19. Bom, então foi ralado mesmo, não foi, cara? E aí, mas cara? Valeu a pena. Valeu a pena, né? Valeu. Claro, cara, que vale a pena. Eu acho, sabe, Marcos? Eu até acho, eu vou mais além. Você disse uma coisa no começo do nosso papo, que eu acho que é isso mesmo.
isso te preparou para a vida e fez o que é o Marcos hoje, Isso. né? O que é o Marcos hoje foi todo esse processo. Não foi uma coisa simples, né? O que faz medo hoje na ideia da galera hoje é essa facilidade que as pessoas têm e não prepara essas pessoas para o mundo. E tem a facilidade mais do que da nossa geração, né? Posso dizer assim, e não aproveita, né? Hoje em dia, por exemplo, vamos abrir aqui um parênteses na educação. Tem transporte, tem a farda, os livros, o material. Meu amigo, no meu tempo, era 2 cadernos. Cara, A cartilha de ABC e a tabuada, e era para ser feliz. Cara, e essa cartilha eu não sei se do teu tempo era assim. Mas a gente não tinha apontador, a gente não tinha nada. A gente pegava aquele gilete usado, botava dentro do livro, né? Isso, Não era assim que colocava? Colocava. Quando a gente começou a estudar com livro, acho que eu estava na 3º ano, né? Do fundamental, né? 3ª série. E tinha que encapar o livro direitinho, tinha que usar o livro. Rapaz, essa história de mochila nunca existiu na nossa área, né? Era um saco plástico que tu arranjava de uma bolacha, da bolacha plena chuva, você tava tudo dentro de um saco. E a capa também era do Era um saco, né? Quando não, aquelas toalhas de mesa. Era isso mesmo. A toalha de mesa que você tirava da mesa para se cobrir. A chuva e você... Mas assim, você diz assim, eu venho de uma família muito humilde e tal, mas pelo que eu senti, pelo nosso papo aqui, porque naquele tempo a gente não era uma questão de almejar, não era essa facilidade que se tem hoje, né? Se tem hoje, né? Hoje, quando a gente fala assim que um cara é humilde, pobre, a gente não sabe nem se qualificar. Eu sempre costumo até dizer isso, sabe, Marco? Que o pobre de hoje que eu conheço, os pobres de hoje que eu conheço, naquela minha época eram ricos, eram pessoas que estavam numa situação melhorada, né? Assim, a gente não tinha muito essa visão de até mesmo de ambiente, como é hoje, né? A gente não tinha muito essa visão. Tinha as dificuldades, né? Mas assim, é perceptível que você também, como a sua mãe trabalhava, o seu pai era pescador, então assim, você não tinha uma vida como hoje a galera hoje tem, mas que era questão sempre de fome não passou, questão de dificuldades, as dificuldades eram as corriqueiras dos vizinhos, né? Tudo. O meu pai começou a trabalhar no Moinho Fortaleza, né? A princípio assim, ele primeiro foi para São Paulo, viajou e lá trabalhou na Varig. Olha aí a Varig. Na Varig, também que... Né? Aí não se deu lá, né? Muito frio e tudo, tá? Mas ainda passou um ano lá. Quando ele retornou foi que conheceu minha mãe. E aí casaram, eu nasci e ele passou a trabalhar no Moinho Fortaleza. Até porque nessa época a gente morava ali na beira-mar, próximo lá onde hoje é ali próximo à igreja de São Pedro. A gente nasci ali. E aí meu pai foi trabalhar no Moinho Fortaleza, que fazia parte desse grupo J. Macedo. J. Macedo. E lá, amigo, ele começou a trabalhar carregando saca de farinha na cabeça, subindo escada. Pesado mesmo, aquela ideia mesmo de descarregar. E hoje resulta, né, para a idade que ele tem hoje, problema na coluna. Por conta disso lá no início. De disco, algumas coisas. Mas trabalhou 33 anos dentro do Moinho Fortaleza. Uma vida, né? E se aposentou lá. Uma vida. Mas ralou também. Muito, né, cara, para poder criar os 2 filhos. O período que chegou lá, que era para ser tipo assim, moleiro, era como se fosse o supervisor geral do moinho, né? Tinha um diretor e tal, então. E aí, como estudo, né, ele só fez até a 7ª série. E aí uma vez ele chegou em casa, tudo bem como se fosse hoje. A minha irmã já estava fazendo faculdade de educação física. E ele chegou, Miriam, será que dá certo tudo e tal? E minha mãe toda a vida foi pensamento positivo. Ela era aquela pessoa muito pra cima, assim, não, isso aí vai dar certo. Até hoje o mundo pode estar pegando fogo ali, ela tá aqui, mesmo, cara. Pensamento positivo, isso dela, autoestima, não? Sim. Aí. Entendeu? Pode estar a dificuldade, mas não tenho medo não. Só tenho medo dos castigos de Deus. Pode vir. O resto eu enfrento. Show. E aí a minha mãe disse, você vai fazer sim. Nós aqui a gente lhe ensina, lhe ajuda. Aí a minha irmã, como era, né,
bam, bam, bam em matemática, pegou a parte Se, de matemática. se dependesse do meu amigo Marcão, ele não tinha passado em matemática, não. Tinha não. Acho que se eu tivesse dado um do Marcelão, eu tinha me ferrado. E então, cara, e aí minha irmã, né, pegou essa parte aí. A minha mãe, né, português e tudo, tal, ciência, e eu fiquei com a parte que sempre eu gostei de história e geografia, sabe? Sempre. E isso aí tu era bom. Era. E aí, meu velho conseguiu atingir as notas, né? E aí ele passou a ser lá, que até a função era moleiro, né? É como se fosse um supervisor geral. Moleiro? Moleiro, né? Carregado de todas as sessões, de moagem, de lavagem de trigo. Mas isso ele ralou muito para aprender com vocês. Muito. Cara, que massa. A gente deu muita força, tudo tal pra ele. E graças a Deus. Eu acho uma coisa interessante, né, cara, que às vezes as pessoas não têm essa vibe de querer fazer, tem sempre medo, né? Mas quando tem pessoas ao lado que dizem, meu irmão, vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que aquilo dá uma, né? Cara, não, eu acho que é isso mesmo, né, cara? E as pessoas, o ser humano hoje em dia, cara, não atentam a isso. A gente tá aqui nessa terra para se ajudar, um ao outro. É simples a forma. Mas a humanidade, desde que é humanidade, não bota na cabeça. E tem e a gente tem uma frequência muito grande, né? Como a gente estava conversando no início, antes de a gente entrar no ar, que as pessoas meio que trabalham isso, né? Para te deixar para baixo, para te diminuir. As pessoas fazem esse projeto meio que naturalmente para te denegrir, para acabar contigo, né? Se tu não tiver... Não paga o preço de passo a passo. Que você obtém sucesso hoje na vida, mas você tem que começar um ponto de partida. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Né? Para você, né? Essa vibe de querer prejudicar, de querer denegrir, né, a pessoa. Então, poxa vida, faz a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Não custa nada, né? Não custa nada. O sucesso é teu. É verdade. Primeiro Deus, né? Mas é você que tem que correr atrás dele. Eu acho que isso, hoje as pessoas... Eu acho até pela questão mesmo do pode-se dizer assim, a questão mesmo do momento que a gente está vivendo hoje, sabe, Marcos? As pessoas com essa questão dessa facilidade que se tem, e aí quando consegue ver as pessoas ter sucesso, tendo sucesso, ganhando seu espaço, e as pessoas começam a desfazer, a querer desfazer daquilo, né? Eu acho que é justamente por isso, porque não tiveram uma educação, aquilo que a gente estava conversando no início, que não tiveram esse princípio, né, de trabalhar, de se colocar, de se organizar para poder se potencializar, e com essas facilidades acha que a história da grama do vizinho é mais verde, né? E eu tive isso assim muito forte também da mãe da minha mãe, né? Porque quando meu avô deixou a minha avó, ela foi criar minha mãe, a minha avó chegou a vender cachaça em lombo de jumento, como ela dizia. Como foi isso, cara? Assim, ela saía com cachaça para vender? A minha bisavó ficava com a minha mãe, né? E aí, como minha bisavó também já era viúva, e ela foi que assumiu a responsabilidade da minha bisavó com as irmãs, né? E saía. Hoje, vendedor chama sacoleiro. Naquela época era galego. E ela também trabalhou de galega. Isso, vendendo roupa, sabe? E eu pequenininho, como eu digo pra você, que tinha um referencial, assim, mais forte sempre foi dela, porque eu, né, convivia com ela. E ela dizia, ela tinha uns terrenos, macho. E nesses terrenos tinha as casas, e as casas eram de taipa. E eu ajudei muito a minha avó a tapar a construir as casas de taipa. Entendeu? E ela dizia, eu não esqueço que ela dizia assim, meu filho, a gente só consegue as coisas fazendo assim, trabalhando. E é por isso que a sua avó tem o que tem hoje. Entendeu? Quer dizer que a velha era empreendedora. Ela só não tinha estudo. Ela dizia assim, eu só não tenho estudo, mas... Quer dizer que ela tinha os terrenos e ela fez umas casas de taipa e alugava essas casas. Tinha no bairro do Quintino Cunha. Tinha uma em Maranguape, Henrique Jorge
no Pan-Americano, que foi aqui. Olha aí, cara. As outras, assim, ao longo do tempo, depois que meu avô faleceu, tudo. Aí ela vendeu, né? E ficou só essa lá no Pan-Americano. Uma coisa que eu não entendi, a tua avó casou 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez ela ficou viúva, você separou. Não, a primeira vez que o meu avô Feliciano, e aí separou. Ah, ela separou. Pronto, isso. Ah, entendi. E aí um tempo depois conheceu o meu avô Raimundo. E aí teve meu tio, que já faleceu, né? E aí com ele, aí ela ficou viúva. Ah, entendi. Que ele trabalhava no porto, era conferente nos navios, e morreu de acidente no navio. Foi? No Coripe, foi. Trágico, né, cara? Foi. Mas aí foi um período, foram 11 anos de muita dor, né? De muita dor. Caramba, dor. Cara. Foi fácil, não. Porque ela ficou. Meio que ficou assim, né? Meio que depressiva. Doente. Não, porque aí certas situações lá do passado que ela passou, aí veio tudo à tona. E foi meio cruel. Mas sobrevivemos. Tua avó hoje tem quantos anos, tua avó? Não, hoje eu não tenho mais nenhum. Não tem mais avó não, né? Faleceu, né? Todos são falecidos. Então, né? Ah, cara. Mas assim, cara, é período difícil. É por isso que eu digo, cara, que a batalha, a luta faz o cara se fortalecer cada dia. E você tem que acreditar. Pois é, cara. Rapaz, eu conhecendo agora o nosso amigo Marco, vamos pra ideia, né? Como foi que tu apareceu no PECEM, cara? Agora vamos falar do PECEM. Tu trabalhou por tudo quanto foi canto. E aí trabalhei também como serviço gerais lá na Santa Casa. Passei 4 meses antes de vir pra cá, pro PECEM. Serviços gerais? Uhum. Foi mesmo, cara. Carreguei maca, fiz presunto de defunto. Mas por que assim, tu tinha saído? Não, porque assim, aí eu tinha pelo que se entendia, você começou a trabalhar nos segmentos que podendo se dizer que hoje era melhorado, questão de mesa, questão de tal. E aí você meio que voltar para a ideia da maca, trabalhar com serviços gerais, isso aí foi em 2002 surgiu. Aí eu já estava pelo PECEM. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá. Que eu trabalhei na J. Macedo até 94. Tá. Né? Início de 94. E aí desde então eu fiquei desempregado. Aí fazia só freelance, né? Aí trabalhei também em freelance nos hotéis, em eventos, né? Que aparecia tudo. Conheci uma amiga, aí ela sempre me colocava. Mediante isso aí veio passando, 95. E aí foi quando começou a surgir na televisão, naquela época, né? Construção do Porto do PECEM, pai. E aí eu tinha, com o dinheiro da J. Macedo, tudo, eu tinha investido no suco de Guaraná. Que era. Eu lembro, cara. Teve uma febre muito grande do pó de Guaraná, do suco de Guaraná. Todo canto tinha uma, você né? tinha uma, né? E aí eu implantei um lá onde eu morava, que eu morava ali no Norte Shopping, atrás do Norte Shopping. Coloquei um lá na pracinha. E aí ficava eu e minha irmã. E aí quando surgiu aqui, né, PECEM e tal, tudo, e aí eu encarei, eu digo, eu vou levar o pó de Guaraná PECEM. E trouxe carrinho, tudo, e aluguei um espaço lá na Dona Iraci, e aí a gente iniciou. Aí como é que a gente fazia? Ficava 15 dias. A minha irmã vinha, ficava 15 dias no PECEM, e depois eu revezava com ela, né? 15 dias dela? 15 dias. Aí eu vinha pro PECEM e ela ficava lá em Fortaleza. E meados isso, foi quando começou as empresas a se implantar, né? A Andrade Gutierrez, também trabalhei na Andrade Gutierrez, trabalhei na Marcel, fui apontador de campo. E aí a minha irmã foi chamada para trabalhar na Marcel, que era uma das terceirizadas, né? Da empreiteira que era a Andrade Gutierrez. Quando ela passou a ser secretária lá, aí o ponto do PECEM não podia ficar fechado. Aí foi que eu fiz. Aí o pai e a mãe assumiram lá o de Fortaleza, que eu só colocava à noite, e vim pro PECEM. Um mês após eu estar aqui no PECEM, aí me chamaram para ser... Me chamaram assim, surgiu a oportunidade, né? Como já tinha um 2º grau, tudo, e aí fui ser apontador de campo. Na Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Foi. Isso em 2000? Não, 96. 96, 97, 98, 99. Foram 3 anos. Foi. Eu saí no finalzinho de 99, por aí assim. Aí teve 2000 e paralelo a isso eu tinha, né? Já o suco de Guaraná, lanchonete e tudo e tal. Aí quando o porto foi construído, acabou aquela movimentação que tinha no PECEM, né?
E aí eu já tinha saído, fiquei um ano de 2000 sem trabalhar. Aí surgiu em 2001, não sei se você chegou a ter conhecimento daquela ACC Card, que trabalhava com cartão de crédito. CC Card, pronto, sim. lá eu passei também um ano. Aí já como operador de computador, mainframe. Trabalhava à noite. E aí saí, né? Aí quando eu saí, fiquei desempregado, foi quando surgiu um amigo meu, tudo. A esposa dele trabalhava na Santa Casa e surgiu, e tu quer, eu quero. Tinha minhas responsabilidades a cumprir. E aí fui, passei 4 meses. Aí 4 meses que eu tava lá, tinha mandado um currículo aqui pro Porto, Pecém, pra... Como era o nome da empresa, mas... Tinha uma empresa que antes da CTO, ela já operava, né? Os navios. Tô lembrado agora não. E eu tinha deixado um currículo lá. Quando surgiu a CTO, certo? Que era subsidiária da Maersk Sealand, da multinacional, né? Que estava vindo e ia implantar-se aqui. E aí, desses currículos que estavam lá nessa empresa, o cara que saiu lá, o seu Jamiro, que eu devo isso muito a ele hoje, a Deus e a ele. E dentro dos curriculares, quando ele olhou o meu, amou ter visto que meu primeiro emprego foi no Ronce. E aí o Ronce foi que me deu a oportunidade. O Ronce foi a ponta. Esse cara trabalhou no Ronce, no mesmo. Ronce, foi o dia que eu fui com a entrevista com ele, ele... Cara, tu trabalhou no Ronce? Eu era adolescente lá pra aquela lanchonete. O Ronce acabou de trazer. Foi, e aí eu fui parar na CTO. Trabalhei 6 anos e 4 meses, né? Isso depois desses 4 meses, né? Desses 4 meses que você tinha passado lá e você retornou ao Pecém. Foi. Aí surgiu essa oportunidade e voltei para Pecém com malicuia de novo. E o trampo lá na casa Santa Casa? Santa Casa. Nossa, é pesado, velho. O pessoal diz assim, serviços gerais, porque varre ali, eu limpo aqui e tal, faz um cafezinho. E tem pessoas que não gostam, né? Não valoriza. Mas serviços gerais na Santa Casa é pesado, amigo. Porque é de tudo. É maca, é cadeira de roda, é dar banho idoso. Tudo. Pode estar nada sujo. Enrolar o defunto, a galera que vai que parte. E fazer presunto é fechar os mortos, né? Os mortos. Que vai ser levado pro necrotério. Meio que se acostuma com aquilo, cara? Se acostuma, com o tempo, né? Tipo, vai fechando natural. Mas tu sentiu algum impacto, assim, quando tu chegou, logo, rapaz, isso não é minha onda, não. Isso não é pra eu estar aqui, não. Não. Aí depois foi meio se acostumando. Não, encarei com serviços normal, mano. Tem que encarar. Também, tava precisando. É meio foda mesmo, né? Tava precisando e você tem que encarar. Você tem que... Os desafios estão aí pra você saber ultrapassar. Pronto, mas vamos voltar pro Pecém. Vamos deixar essa vibe aí. E aí, Pecém, comecei a trabalhar na CTO, né? Isso em 2002. Foi. Em outubro de 2002. E fiquei até 2008. 6 anos. E aí melhorou, né? Fui aprendendo outras situações. Foi muito bom. Tive um aprendizado. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer meu vestibular e terminar minha faculdade de gestão e comércio exterior, já que eu trabalhava no ramo. No segmento. Né? Fiz a faculdade afim. Marcos, entendeu? Toma refri? Não, diabetes permite muito, não. Não? Não, tá tranquilo. Mas come batata, come pastel, tranquilo. Então pronto. Pode deixar aqui pro seu lado aqui, bota pra cá, mano, que eu tô botando a minha câmera pra... Dá não, tá aqui em mim, se preocupe não. Né? E aí, meu amigo, fiquei lá. Aí já tinha iniciado, em 2000, comecei o processo de fazer o trabalho paralelo, né? Sociocultural, né? Pessoal. Porque aí, quando eu cheguei no Pecém, vi essa necessidade. Entendeu? Massa. Eu digo, não, então eu vou contribuir com o que eu sei para essa juventude. Né? Porque foi aí que surgiu a ideia. Agora foi de montar. Agora é minha vez. Porque agora até então eu só dançava, né? Era só dançarino, né? Só dançante. Aí participei de uma quadrilha que já existia na época lá, que era com a Comadre Vera. Dançou eu e minha irmã. E no ano seguinte, como
A comadre Vera do Pecém? Do Pecém. A comadre Vera do Pecém, ela é de qual, ela é formada de qual ano? 90 e... Amigo, acho que foi 97, 98, 99. Os formadores? Não, eu entrei em 98, se eu não me engano. Certo, mas os formadores da comadre Vera eram outra pessoa. Eram outras. Já tinha outras. Então, em 97, 98, quando você entrou, aí você entrou para fazer parte da diretoria. Não. Dançando. Só para dançarino mesmo, só dançando. Que eu já gostava, né? Tudo, aí tinha, e aí eu carei. Foi. E aí como é que surgiu, cara, essa ideia assim de logo depois você, após dançar, teve... Eu sei que você teve vários projetos, principalmente várias formação até dos adolescentes, das crianças, você tem todo um projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, o seu trajeto na dança, tá bom? A princípio, assim, quando eu comecei mesmo, como eu disse a você, né, foi no colégio e tudo, lá em Fortaleza. Aí depois ainda participei de uma quadrilha lá em Messejana também. E vim pro Pecém. Aí no Pecém participei da quadrilha com Comadre Vera, dancei um ano. E no ano seguinte foi em 99 que eu dancei, 99. E aí no ano seguinte tinha uma quadrilha lá da Tia Frasca, né? E aí a Tia Frasca foi pro Rio de Janeiro. E ficou o pessoal dela a mercê. Entendi, sem uma galera pra... uma galera. E tinha outra galera que queria dançar, né? Enfim, aí chegaram lá e conversaram comigo e vamos e tal. Pois tá bom, vamos montar. Aí montamos uma quadrilha, mas sem no interesse de como ela se tornou. Uma quadrilha só para dançar o São João. Então o projeto era uma coisa só para dançar. Só para dançar. A gente vai só dançar. Isso. Não tem nada em vista para... Não, aí eu conversei com a minha irmã, eu disse, vamos fazer o que a gente pode, né? Tua irmã gostava muito de quadrilha também? Doida, minha irmã era... Ela chegasse aqui, meu amigo, irradiava. Ali tinha um brilho dentro de si. Onde ela chegava, puxou minha mãe, sabe? Era uma pessoa assim, iluminada. E aí a gente começou esse trabalho, o pessoal, montamos a quadrilha, foi indo. Aí tinha esse meu amigo, que também já faleceu, Borges, que Deus o tenha. Foi uma das pessoas que me incentivou muito. Como você diz, às vezes você tá ali e vê uma pessoa, né? E vem um cara e... Pronto, aí juntou o leite com o café. Entendeu? Porque eu já gostava, né? Já tinha paixão. E aí ele tava faltando só desse empurrão, só, né? E ele veio, amigo, e viu os meninos, né? Dançando e tudo, no ensaio e tal. E aí ele disse, rapaz, essa galera aí, se você levar pra Fortaleza, vai fazer zoada. E tinham 14, 15 anos. A maioria, né? A galera tudo de menor. Tudo de menor. E eu, meu Deus do céu, é uma responsabilidade, né? Enorme. Mas vamos encarar, vamos lá. Aí até enfim, aí gravei o repertório e tudo. Coloquei eles para trabalhar no período de carnaval, vendendo goma pra gente pagar o repertório, né? E deu certo. E ensaiando, aí que quando foi já para chegar perto mesmo de São João, que aí o Fabinho, que é um grande amigo meu, 20 anos aí de luta, né? Comigo, gravando o repertório, ideia e tudo mais. E ele veio fazer um ensaio, né? E nesse ensaio, que foi lá na quadra da Dona Iraci, que ainda estava na quadra coberta, né? Que hoje é o ginásio lá, poliesportivo, estava iniciando. E a gente ensaiava no piso morto. E às vezes até a Dona Iraci dizia assim, é muita coragem desses meninos e sua. Enfim, mas tudo começou lá. E eles vieram ensaiar e veio esse meu amigo também, o Borges, avaliar, né, como jurado. E quando eles viram o trabalho, mas da galera, aí eles chegaram, rapaz, leva esse menino pro outro canto, você aqui não é só dançar, isso, não. Ele disse, você teve esse trabalho de 6 meses, esses meninos aí estão prontos para participar com as quadrilhas em Fortaleza. Federe sua quadrilha, né, que tem a federação, e vão lá. E a gente foi, com a cara e a coragem, né? E aí a gente chegava, sim, já tinha as quadrilhas top, grandes, né? Nome, Zé Testinha, Asa Branca, né? Só de nome. Enfim, e aí a gente foi pro primeiro festival, lá no Grêmio dos Ferroviários,
na Francisco Sá. Sei, um dia. Pronto, Festival da Comadre Maria. Só as quadrilhas pancadas. Só as top. Só as top. E nós chegamos ali pelo cantinho, né? A indumentáriazinha meio... Pobre ainda. Compramos da Asa Branca, mas, né? Em relação às outras, vamos lá. Como tinha assim os pacotes das quadrilhas que dançavam no mesmo canto, que tinham o mesmo, no caso era o Fabinho que gravava, então a gente fechava o pacote, cada um dava um valor X e ele cantava para todas aquelas quadrilhas que ele tinha gravado, né? Fazia um pacote para diminuir o valor, né? E aí a gente, tudo lá, ficamos tudo sempre pelo cantinho, às vezes, aí eles chegavam, os meninos, aí dizia Marcão, ou então outros, os meninos chamavam de patrão, né? Marcão, ô patrão, aquela quadrilha passou por ali, olhando assim, desprezando tudo. Eu digo, deixa pra lá. Vamos pra cima. Não se preocupe com isso, não. Você tem que se preocupar quando entrar ali dentro daquela quadra, pra se mostrar rasgar. O que sabe. E aí fizemos isso, meu amigo. Né? Quando a gente entrou lá, tudo, as quadrilhas grandes, essa galerazinha assim, acho que eles botaram o que não tinha. Cresceram, né, cara? Cresceram. Chegaram lá e acreditei. E eu incentivava mesmo tudo. Eu cobrava postura, cobrava compromisso, sabe? Não era todo mundo que queria dançar na minha quadrilha, não. Mas é assim, porque você se propôs a fazer um trabalho de 6 meses, certo? E ir para dentro de uma quadra e brincar, não levar a sério, ou não fazer o sério, aí não valeu a pena. Tem que brincar na ideia de se sentir bem, mas com a responsabilidade total, que ali é um negócio. Né? Entendeu? Enfim, e aí esses meninos entraram, e quando foi no dia seguinte que saiu o resultado, entre as grandes, né? Aí a gente ficou em 3º lugar. Porra! Então, quer dizer, uma quadrilha iniciante, um adolescente de 14, 15, que era a faixa etária, né? Tinha os maiores, mas os maiores tinham o quê? 17, 18. E aí, pronto, aí eles criaram e acreditaram mesmo. E foram um mês. Só para você ter ideia, a gente arrastou 30 primeiro lugar. Só em Fortaleza. Nesse ano, não? No primeiro ano. Foi mesmo, cara? Com as grandes. Aí eles não tinham medo, não. Aí os meninos criaram moral mesmo, sabe de uma coisa? Foi. Que esse 3º lugar aqui para essa galera. Primeiro, isso. E aí, qualquer festival que ia lá, federado, né? Tudo tal. Quando eu vi um resultado, sempre ficava entre as 3. E aí, então, no primeiro ano de 2000, nunca uma quadrilha do PECEM tinha vencido um municipal de São Gonçalo, né? E no primeiro ano os meninos conseguiram. E aí foi coroar com ouro todos eles, tá entendendo? Porque a coisa rodou mesmo. Rodou, né? E aí pronto. E aí durante 20 anos de contribuição aqui para o município, né, com a quadrilha Aconchego do PECEM, não foi só o trabalho junino de dança, de ensinar, porque eu também não tinha essa de não querer ensinar, não, ensinava. Teve um que é pescador, era pescador na época, e hoje ele trabalha no porto, tudo, que é o Daniel. Cara, ele aprendeu a arrastar um para um lado, outro para o outro, em cima dos meus pés. Até então, para chegar a fazer a marcação de passo. E aprendeu a dançar quadrilha. Nesse projeto aí, quando você falou, eram tudo adolescentes de 15 anos, né? E aí você meio que percorreu várias vezes meio que o mundo, né? Com essa ideia, né? Indo disputar. E como é que era feito isso? As mães deixavam porque tudo de menor? Não, aí tinha que ter trabalho, né? De conversar com os pais. Para sair, eu fui no conselho tutelar, informar que com a relação deles tudinho, tudo e tal, com a declaração assinada pelos pais para que eu conduzisse eles no transporte, que era uma responsabilidade muito grande, cara. Eram 18 pares, né? Tudo, você fala assim, pessoas. Você falou assim uma coisa na sua fala, disse assim, eu tinha uma responsabilidade muito grande com a galera, né? Eu tinha essa responsabilidade e eu sabia que eu precisava, além de dar força para essa galera, né? Mas eu era muito chato, não é todo mundo que dançava na minha quadrilha. Isso. O que é que você chama de chatice para que essas pessoas não pudessem participar? Disciplina,
disciplina. Se ele saiu de casa, então ia se comprometer em dançar, então fosse para dançar e não para estar brincando, né? Porque é uma brincadeira séria. Mas por quê? Até porque a gente estava participando de festivais federados. E esses festivais ninguém vai para brincar, vai para vencer. Vai para vencer, né? Então, assim, seria muito ridículo ter um trabalho dentro de uma quadra, ali uma quadrilha dançando. Todo um projeto todo de um 6 projeto, meses, são né? 6 meses, né? 6 meses, E não querer, né? Atrapalhar. E não querer, isso. E aí atrapalha quem quer e atrapalha quem está propondo o trabalho. E qual era assim? Você disse que precisava ter ordem, ter regra, normas, procedimento para estar lá. Mas assim, quais as regras assim que às vezes sentiam uma certa antipatia à quadrilha? Digamos assim, o que algumas pessoas queriam bater de frente que você não? Primeiro era a bebedeira. Pronto, isso é até interessante, eu porque não assim, permitia. Você está falando, eram quantos casais? Eram 18, 36, mas o pessoal fechava em 40 no total. 40 pessoas ao seu comando. Isso. Nessas 40 pessoas, principalmente de adolescente, 15, 16, 17 anos, que eu acho que era essa margem de idade. Pronto. Era um momento em que a galera tá indo para essas festas querendo se divertir, querendo beber. E aí, como é que rolava? Pronto. Porque se eu permitisse, você, como pai de um menino de 15 anos, aí você sabendo que estava dentro de uma quadrilha, dentro de um ônibus e tudo, e chegasse embriagado, você ia gostar? Nunca mais a minha filha ia com você pra canto nenhum. Entendeu? Aí era aí onde mas eu falo pela resistência. É assim, o que você... Eu acho que a pergunta não é nem assim, você tinha essa norma, mas o que fazia com que você mantesse essa galera na linha? O que era que mantia eles na linha? Para que eles não pudessem fazer? Era a vontade de dançar. Mas eu pegava pesado, mas ao mesmo tempo eu alisava. E defendia eles. E defendia. Era meio safado, né? Era tipo assim, rapaz, vamos bater não, agora alisa, sopra, era? Sim, entendeu? Ralava, corria, fazia o possível e o impossível por eles, para ver eles felizes, para ver eles dançando. Quando você diz assim, para ver eles comemorando uma vitória deles, eu me sentia realizado com aquilo, porque eu sabia que aquilo ali ia fazer um diferencial na vida deles. A questão do social é isso, Marcão. É que você acaba, aquelas pessoas que não têm oportunidade, porque assim, o grupo que você trabalhava, pelo que a gente já tinha conversado, sempre foram pessoas de condições financeiras e até de uma relação familiar às vezes complicada. Sim, né? Sim. E você trazia essas pessoas para dentro da quadrilha, para dentro do movimento da dança, mas não só com um projeto de dançar. Não. O projeto não era somente dançar, existia por toda essa parte aí também uma educação, uma parte educacional, para que essas pessoas pudessem ser incluídas na sociedade. E a sonhar, e acreditar neles, entendeu? E não tinha só esse trabalho, tinha um trabalho também. O que é que eu falava? Eu disse, olha, para que vocês possam sair, que os pais de vocês possam permitir para que vocês vá dançar em Fortaleza, né, em outros municípios, vocês têm que, em contrapartida, colaborar em casa, né? E eu disse, o que é que os pais assim se sentem mais lisonjeados e felizes? É quando os filhos se interessam pelo estudo. Porque tinha essa barreira também. E eu ia nas escolas. Isso era uma coisa que você colocava. Para dançar aqui, também. Você tinha que me trazer... andar direitinho na escola. Cara. E eu ia lá na diretora, sem medo de saber, não falava. Tu fazia o papel do paizão mesmo de ia lá, conversava com a diretora, via aqueles que estavam com as notas meio assim, pegava a relação, aí antes de começar o ensaio, deixava uns ali ensaiando, aí chamava esse, e aí conversava e tal, tudo. Aí dizia. Certo? Mediante esse trabalho eu conseguia como? Porque às vezes a gente ia para festivais, como no primeiro ano eu levei eles para o Icaraí. Icaraí não, é Icapuí, certo?
Então lá também era só um festival que hoje é a nível de Mossoró, certo? Então era lá, no Icapuí. E eu levei eles, né? E pra eles dançar lá, foi um must pra mim. E Vocês viajar, sentiram tal. viajar? Louco, assim, os olhos brilhavam, né? E até hoje eles comentam, né? Os que começaram, os que foram fundadores da quadrilha, não esquece esse momento, certo? E esses 20 anos de contribuição, como eu disse aqui pra você, né? Faz a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Hoje eu me sinto muito feliz, muito, e realizado, porque muitos, por tanto incentivar, que fizeram essa faculdade, hoje estão fazendo faculdade, muitos aí trabalhando, pais, dono de família, entendeu? Então valeu a pena. Valeu a pena mesmo, né, cara? Vale a pena. Rapaz, olha, é assim, eu acho que não existe coisa mais interessante na vida do artista, eu acho que posso dizer assim, do artista, quando ele consegue trazer a arte, absorver a arte, colocar no meio da sociedade em patamar igualitário, né, com os grandes, e aí você, além disso, trazer essas pessoas também para a realidade. Olha, a gente está numa questão de disputa aqui, mas aqui vocês têm notas baixas, vocês têm família, vocês têm problemas, vocês têm de contrapartida tudo isso que pode até colaborar para que vocês não aconteçam. Com certeza. Mas o seu papel era simplesmente, apesar dessas diferenças, dessas indiferenças que você tem aqui, a gente tem isso. A gente pode se apegar aqui. E fazendo isso aqui a gente meio que e esses 20 anos foi mais ou menos isso, né? Foi toda uma luta, né? E principalmente no início, né? No início que a maioria tudo adolescente. E tudo difícil, a galera sem acreditar também, sem recursos, sem... As questões financeiras não tinha. Não batia, né? Não batia. No período também assim os incentivos, né? Provindo das secretarias do Estado e tal, não era como hoje, né? Como hoje. Hoje queria, tem as licitações, tem às vezes muito nos ensaios lá eu dizia pra galera, né? Ao longo dos anos, no último ano mesmo, eu falei pra eles, eu disse, quisera a turma de 2000 ter essa indumentária que vocês têm hoje em 2019, certo? Porque não é a indumentária que faz aquilo lá brilhar, é quem tá dentro dela. A paixão, a força de querer, né, tudo. Aí sim, aí leva tudo para aquela indumentária. Entendeu? E quando falava na questão de sair, né? Porque tinha essas viagens, né? E aí eu dizia, se vocês colaborarem, né? Se interessar mais um pouquinho, vai ficar mais fácil eu conversar com as diretoras, com os pais de vocês, para que eu possa conduzi-los. Entendeu? E às vezes a confiabilidade da família e todos, né? A diretora adorava. Massa, né? E também a questão até, por conta disso, às vezes tinha festivais em período de prova, né? Eles estavam em prova. E às vezes eu conseguia conversar, né, com a diretora, e aí eles faziam uma prova antes, ou então no outro dia, né? Contanto que eles se comprometessem a estudar e fazer a prova. E isso eu cobrava. Cara, é muito massa, né, cara, esses projetos assim. Hoje quando você volta, você até se emociona, e realmente é emocionante quando você diz, porra, cara, eu contribuí. Eu tive aqui eu sempre digo isso nos podcasts, e assim me veio uma coisa. Eu tive uma entrevista aqui com o Zé do Vale, e ele disse uma frase nesse podcast que eu nunca mais vou esquecer, cara. Existem pessoas que nascem e só nascem, assinam na entrada e assinam na saída. E tem aquelas pessoas que nascem, assinam na entrada e faz todo um trabalho, toda a diferença aqui, quando assina na saída, permanece vivo, né? Permanece vivo. Então, assim, o que você está vivendo hoje, 20 anos de formação nessa galera, nessa ajuda aí, nesse segmento, você consegue ver, meu irmão, tive resultado. Tipo assim, meio que realizei alguma coisa. Tô aqui. É igual como aquele... Tem um provérbio chinês que quando... eu também participei de um período aí de network marketing. Isso. E lá aprendi muito. Tinha as convenções, tinha os seminários, né? Vinha os palestrantes.
tive palestrantes como Laí Ribeiro, entendeu? Roberto Chiniachinsky. Então, irmão, abre assim... Abre o mundo, né, abre cara? o mundo. Tem outra visão, dá uma outra, né? E aí, tem uma frase muito de uma palestrante, que era uma distribuidora direta de Esmeralda, que ela falou, era de Recife. E numa das convenções ela falou assim, aprender, crescer e mudar, sem nunca deixar de aprender. Com Isso certeza. ficou gravado, sabe, isso na minha mente. E um outro foi um provérbio chinês que ele diz: se você faz a diferença na vida de... Você é mestre. E se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena a sua estadia aqui na Terra. Pois é, essa Entendeu? famosa passada. Que você assina e fez alguma coisa, e não só assinou na entrada e não só na saída. Agora sim, ao longo do tempo, alguns se perdem, né, pelo caminho. Não. Mas aí eu fiz o que eu podia. Ajudar. Eu costumo dizer, Marcão, que assim, que até nos filhos, cara, a gente tem filhos, você cria filhos, e você tem 5, 6 filhos, você cria com a mesma educação, com a mesma formação. Isso, a minha e avó nem sempre todos dizia seguem isso. a mesma linha. No caminho, É o alguns, mesmo ensinamento, né? E é o Mas mesmo não... ensinamento, a mesma regra, o mesmo procedimento. Os filhos mais velhos, criados com o mesmo procedimento, chegam até também policiar, monitorar aquela... E às vezes dá errado, cara. É porque não tem como você realmente ser um nicho de salvação de todo mundo mesmo, não. Mas que você passou pela terra, passou por esse momento, e você fez história. Olha que você andar no local, você está no local, e você sentar num restaurante, e você vê pessoas ao seu redor que indiretamente lhe agradecem por tudo que você fez. Porque tem pessoas que, com certeza, meu irmão, se não fosse esse cara, não tinha rodado. O ano passado, eu tinha me perdido, eu tinha feito isso, tá entendendo? Tem muito isso, cara. Então isso já valeu a pena, velho. Valeu. O ano passado eu tive um depoimento desse, cara, aqui. Aí você fica assim, meio que paralisado, né? Um dançante da quadrilha Arraiado do Meu Sertão, que é lá de Serrote, né? Que o Diego é o responsável. E o ano passado eu fui assistir eles dançando lá no Cágado, né? No São João de Todos. E tava lá assistindo tudo na plateia, né? O sangue chega a correr, o coração chega a bater. Tava em tempo de pular dentro lá pra estar com eles. Enfim, aí quando terminou e tudo tal, e o caba dança, viu? Certo? Todos, né? Faz aquele ensaio, né? Passa 6 meses e tudo tal, mas tem uns que que destaca. Que é diferenciado, e eu, né? Tal, e eu olhava com ele dançando, e o cara, aí quando terminou tudo, que eu fui parabenizar o Diego, falando com ele, aí ele tava assim, aí eu cheguei pra ele, parabenizei, eu digo, olha, você dança não é porque sabe não, é porque você ama. Aí ele pegou e disse assim, eu me inspirei muito em você, desde pequeno, quando a sua quadrilha vinha aqui pro sertão, eu aperreava meu pai, minha mãe, tudo pra ir assistir a sua quadrilha, né? E você foi quem me despertou pra hoje eu estar aqui. Sou dessa história. Meu irmão, isso aí não tem preço, né, velho? Aí desmorona, velho. Cara, é muito massa, cara. Assim, hoje você falou uma coisa, você disse assim, hoje meio que até o poder público e o governo com os editais, hoje tá meio que ótimo. Delibera pra uma galera uma grana que dá pra galera fazer, né? Dá. E assim, se souber administrar bem, dá. Entendeu? Dá pra você fazer um trabalho com a galera legal. Eu acho que você fala isso porque no início e no decorrer do seu projeto, do seu trabalho, não tinha. Né? Então pouco que entrava era vendendo goma, pouco. Fazendo isso, fazendo aquilo outro que você fazia para poder ter. Eu não sei, eu posso até estar falando alguma coisa. Eu acho que era por isso que a galera se doava, sabe? Meu irmão, era suado demais para se manter aquilo ali. Disse, meu irmão, a gente tem que ir para cima mesmo. Hoje chegando de mão beijada, as pessoas meio que não sei. Os meninos saíram de bicicleta percorrendo isso aqui, essa região aqui, tudo, fazendo pedágio. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, eu sempre tive curiosidade em saber, assim, principalmente de um cara expert no segmento de quadrilha como você é. Eu não sou um expert, eu sou um cara que, tipo assim,
com o decorrer dos anos comecei a fazer algumas observações. Uhum. E assim, no decorrer dos anos, anteriormente, meio que a quadrilha era uma coisa padronizada, uma coisa meio que para fortalecer a ideia da época do milho, a ideia corrida, aquelas coisas mesmo bem tradicionais. Isso. E as quadrilhas hoje, elas mudaram assim para um nicho diferenciado. Show business. Um show business. E na minha concepção, eu não sei, eu posso até estar falando alguma coisa equivocada, existem coisas que na minha opinião não se encaixaria. Não sei se é porque eu estou por conta do tradicional ou porque eu acho que é a verdadeira realidade. Eu queria ouvir isso de você. Assim, muitas mantêm a linha do tradicional, né? Algumas. Mas essas têm vez em campeonatos, em disputa? Bem, tem responsáveis de donos de festivais que abrem esse segmento para quadrilhas tipo Mossoró. Mossoró tem um dia que dança só as quadrilhas tradicionais. Essas quadrilhas da qual você tá, né? Cara, massa. E tem as estilizadas. Estilizadas. Que são hoje essas quadrilhas que a gente vê. Mas dentro do contexto, né? Exige, mesmo estilizada, que ela mantenha passos tradicionais, que ela mantenha um casamento tradicional. Pode estar lá coberta de cravada de diamante, mas ela tem que seguir essa sequência. Casamento onde o juiz era autoridade antigamente, né? O padre, das maiores autoridades da cidade, o prefeito, né? Naquela época, o coronel e tal, né? Mas muitas hoje mesmo no estilizado tá resgatando isso. Tá buscando, né? No estilizado, mas vindo com tradicional. Só que assim, a gente fazia a quadrilha antes, dançava aquele casamento e tal, engraçado, né? Parte teatral. Mas hoje não. Que era mais uma comédia, né? Hoje não, requer mais que tenha uma temática, tá entendendo? E que aquela temática seja trazida para dentro da quadra, e que na quadra você mostre os passos tradicionais que tem que ter, no mínimo 8 passos tradicional, grande roda, beija-flor, tal, né? Cria-se outras coreografias, né, para enaltecer aquele trabalho e que não fuja, né, aquela temática, para que o jurado lá entenda, certo? E que o casamento tem que estar ligado dentro da temática a qual você está trazendo. É julgado dessa forma. Quando eu fui para Mossoró, que também não foi fácil mas eu botei na cabeça, eu digo, não, eu vou mostrar meu trabalho lá fora. Porque aqui eu já tinha mostrado. Nesse tempo que foi pro Mossoró, a quadrilha tinha em conta aí uns 80 mil guardado, alguma coisa do tipo, não. Né? Nós fomos com a cara e a coragem e com a ajuda aí de umas 3 pessoas aí que foram padrinho mesmo. Né? Foi. Que nos ajudaram a realizar esse sonho, porque era um sonho meu. Quando você foi para Mossoró, a temática tinha todo um procedimento? Pô, eu já ia dentro dessa aqui, porque lá eu me inscrevi para dançar nas estilizadas, né? Foi, né? Foi, nas tradicionais estilizadas. E aí... Essas estilizadas, elas requerem... Ela requer mais do organizador, do cara. Porque assim, existe todo um processo. Como você disse que segue uma temática. Então você segue uma temática de passos. Isso. Né? De passos, casamento, coreógrafo, tem todo. E a indumentária, né? A indumentária tem que estar alinhada. Alinhada com aquilo que você está trazendo. Entendi. Entendeu? E aí, porque lá em Mossoró é assim. Mossoró é um jurado para cada julgamento de estilos, ou seja, um jurado, por exemplo, coreografia, quem vai julgar é só um coreógrafo, um professor de dança especializado, que sabe o que é que tá, né? A ornamentação, né, que tenha tudo tal da quadrilha, tem um artista plástico lá que vai julgar os adereços e tudo, entendeu? Indumentária, uma pessoa mesmo formado, estilista, certo? Casamento, tem um lá formado em teatro. Então são 10 jurados, cada um julga um quesito. Caramba, cara. E você entra no arena. É você dançando aqui e o pessoal na arena aqui em cima. Você dança aqui embaixo. O pessoal aqui e o jurado lá em cima também.
cada 10 jurados. Aí no primeiro ano, em 2014, né, que eu fui, com a temática falando sobre a fé cantada e dançada. E aí, irmão, eu fui, tudo. Fui com a cara e a coragem, foi muito bom. Não tinha como pagar regional para acompanhar. Foi com o velho CD. E aí eu abro aqui o espaço para ele dizer aonde eu cobro e exigia a questão de dançar, do compromisso, né? E prestar atenção. E aí, no momento lá, o velho CD parou. Deu pau. E a quadrilha levou toda na voz. No grito. Foi. Cantando só na raça. E aí, quando terminou, né? Eram as 3 coreografias que faltavam, 3 músicas. Graças a Deus eles cantaram o repertório. Não esqueceram a letra. E aí a gente já pulou pro segundo bloco, é onde entrava a rainha e tal. E aí. Mas quando a quadrilha saiu, aí eu desabei. Porque era uma realização de um sonho. Mas aí, assim, você Mas tu não queria que saísse de emoção. De decepcionar? Não, de emoção. Porque, tá. sabe, a galera fazer o que fez ali. E aí, assim, se isso tivesse acontecido aqui, que me perdoe a franqueza, a minha quadrilha teria sido vaiada. Não sei, mas eu acho que sim. E você num espaço desse, e fica toda uma arquibancada e 10 jurados de pé aplaudindo o seu trabalho. Porra, cara. Cara, foi muito bom. Muita emoção, né, velho? Muita, sabe? E aí são 100 escolhidas e 30. São 100 inscritas e 30 escolhidas para dançar. 10 em cada dia. No primeiro ano, aí a gente ficou lá em 30º. Talvez se o CD não tivesse parado. Mas enfim, ficamos lá, né? 30º lugar. São 30. Mesmo com ponto tudo corrido. isso, Ficou. Enfim. Que praticamente foi uma vitória, né? Foi. E aí depois, no ano seguinte, né? Que eu fui, 2015, aí a gente já ficou em 15º. No outro ano a gente já ficou em 11º. Porque o must é você ficar na top 10, entre as 10 melhores. Porque são quadrilhas de todo o Brasil. Só as top das tops, né? E aí em 2019, que foi o último ano, graças a Deus eu consegui ficar. Foi 10, a 10ª. Mas fiquei entre as 10. Ficou entre as 10. E aí valeu a pena. Por quê? Porque aí você vai medindo a cada ano o seu trabalho perante umas quadrilhas, né? Cara, entendi. Que passa o ano todo. Pessoas que pagam de 5 mil reais por um vestido, uma indumentária. Entendeu? E aí fechei com chave de ouro. Encerrei os 20 anos da quadrilha. Graças ao seu bom Deus. Quando você diz assim, encerrei, você fala muito de um amigo seu que também já partiu, da sua irmã também que partiu, né? Também que foram as pessoas que também lhe ajudaram muito nessa ideia. Os fundadores, né? Me ajudaram. Lhe ajudaram muito nessa ideia, né? Assim, quando você diz assim, encerrei, qual foi o motivo de tu ter parado? O que aconteceu? Não, assim, pelos 20 anos de contribuição também você vem analisando a cada ano os participantes, né? Tudo. E aí eu vi que o interesse já não estava não era mais muito mais, entendeu? E aí eu disse, não dá mais para continuar. Porque você quebra muita cabeça, muita coisa, é muita responsabilidade, é muita preocupação, entendeu? Claro. Você não dorme direito, no dia de festival você fica preocupado, como é que vai ser a apresentação e tudo. E aí já eram tudo adultos, né? E aí é mais complicado ainda. Mais complicado. Uns já com filhos, outros já com tal, família, certo? Tal. Né? E aí assim, mas eu disse, não dá. Aí também meus pais, quer dizer, sempre acompanharam, né? Já são assim, cansados. Eles são ali, durão, tal, tudo, mas a idade vai pesando, né, amigo? Com certeza. E aí eu juntei tudo, tal. Hoje, comecei a assumir uma responsabilidade no trabalho, né? Que eu vi que não ia dar para conciliar. Para conciliar uma coisa com a outra. Porque nesse ponto eu sou muito exigente comigo mesmo. Se eu tenho de fazer uma coisa, eu tenho que fazer bem feito.
eu tô aqui nessa terra para fazer as coisas bem feitas. Massa, cara. Assim, hoje, como tu vê a quadrilha? Hoje, vamos falar, estamos em 2000, nós estamos em 2023. 2023, em 2019 a gente não teve, né, por conta 2020, da pandemia, né? 2020 também não teve, né? 2022 ainda foi uma coisa muito acanhada, muito acanhada. Algumas pessoas até brincaram, né? Já estavam mais liberados, mas uma coisa ainda muito restrita, né? As pessoas muito amedrontadas. Como até hoje a gente ainda fica um pouco amedrontada por conta do vírus e tal, mas não passou, assim, né? Não passou, pois é. Mas assim, como é que você vê hoje, Marcão? Assim, você como um cara conhecedor da quadrilha, de danças juninas, como você vê assim, qual o teu apanhado hoje geral para o ano de 2022 e 2023? Mediante essa pausa aí, né, dos 2 anos que teve, o retorno, esse ano eu tô vendo assim, que vai ser muito bom, porque esses 2 anos teve para que o pessoal também pensasse e repensasse, não só os grupos juninos, né, todo mundo, a humanidade no geral. Então assim, para quem ama, para quem tem a paixão por esse segmento, né, o retorno ano passado já foi proveitoso, e esse ano vai ser mais ainda, isso aí eu tenho certeza, que a galera aí está se preparando mesmo para fazer um São João. Nós temos na nossa região grupos juninos bons, que você pode dizer assim, rapaz, nós temos, não sei, é porque eu não conheço os grupos assim, juninos. Quando eu iniciei, em 2000, a gente tinha 18 grupos juninos no município todo. Tinha quadrilha de todos os distritos, né? E ao longo do tempo, por conta, eu não digo município, eu digo a nível geral, certo? Por não ter aquele incentivo, né? Cultural, muitas das quadrilhas pararam porque não tinha como se manter, não tinha. E aí foi parando, né? Os casando e tal, enfim. E na realidade hoje, isso em 2006, numa reunião entre os grupos, tudo, eu falei que pensasse e repensasse essa questão aí de incentivo, a questão das quadrilhas, porque ia chegar um período que ia existir grupos sobrevivendo, entendeu? O gasto é muito alto. E hoje, mas assim, os grupos que estão hoje aí estão segurando a peteca. Graças a Deus tem um incentivo, né, bom, para que eles façam o trabalho deles. Isso é fundamental, né? Isso por conta das dificuldades, exatamente, né? Certo? Mas assim, eu parabenizo os que hoje existe, porque é como o Diego sempre fala lá do Serrote. Ele diz, nós quadrilheiros, hoje a gente resiste. Resiste, o termo é osso, né, cara? O termo é esse, a gente resiste, sabe? E eu aplaudo, tiro o chapéu para aqueles que hoje ainda montam seus grupos juninos. Entendeu? Fico muito feliz mesmo. Eu vejo assim, que pelo fato, a minha preocupação, na verdade não é nem minha preocupação, assim, o que eu vejo, eu sou muito preocupado com a questão cultural, né, com a questão cultural, e a gente consegue perceber que, não sei, eu posso até estar falando alguma coisa, eu acho que você é a pessoa mais indicada para estar me rebatendo isso, fique à vontade. Assim, eu não sei se por conta dessa nova forma da quadrilha, de dançar quadrilha, com esse novo formato que não é aquele tradicional, acaba exigindo do próprio grupo uma quantidade, uma ideia financeira, uma ideia de se programar para aquele evento de uma forma, de um gasto bem maior, né? E eu não sei se por conta disso meio que está acabando, porque nem todas as comunidades, nem todas as regiões têm a condição, eu não sei, de manter, eu não sei, você é a melhor pessoa para mim dizer isso, eu não sei se por conta disso a gente está perdendo a originalidade das quadrilhas, né, das danças de quadrilha, do mês junino, da questão do aluá, da questão do milho, de todo esse aparato que se tem, da barraquinha, do beijo, de tal, essas coisas, a gente já não tem mais praticamente isso, porque as pessoas estão voltadas para o estilo de dança, que é isso que você está dizendo, que é esse estilizado, o estilizado. O estilizado, tradicional, né? estilizado. O tradicional estilizado. Então, assim,
E na minha opinião, eu acho que eles dependem muito de um poder, de um valor aquisitivo maior, ou não? Ou isso. Não, aí assim, é paralelo porque hoje a assistência, né, os incentivos aí, graças a Deus, a nível de estado, né, de município também. Mas assim, o pessoal para trazer essa ideia para dentro de quadra, alguns têm que fazer os trabalhos que faz a quadrilha, né? O ano inteiro, tudo paralelo, que é venda de rifa, enfim, porque o custo realmente É muito alto. é muito alto, né? Se você quiser trazer dentro assim, com indumentária estilizada, né? Com cenário, entendeu? E com o regional ali, tudo, que é outro gasto mesmo. É outro gasto. É, Nesse período os regionais ficam caros, né? ficam. Não ficam tão São acessíveis. tanta gravação. Até porque é uma disputa muito grande, né? Quem tem um regionalzinho toca, tipo assim, quase que o mês O inteiro, mês inteiro, né? eles têm que se programar para o mês inteiro, né? E tem uns pacotes a ser feito. Mas assim, amigo, quem ama, quem tem a paixão, Não custa você nada fazer. sobressai tudo isso aí. Por isso que eu digo aqui, que eu parabenizo e louvo aos que hoje seguram essa peteca, né? Agora sim, tem pessoas, por exemplo, quadrilhas lá em Fortaleza, tudo que cada dançante, se ele mesmo se custeia, certo? O responsável da quadrilha chega e diz, ó, tá aqui, indumentária é assim, eu quero dia tal, O valor é tanto. e valor é tanto, e ele lá, ele com o par se vira. Por quê? Porque a mulher gasta mais do que o homem, né? E às vezes cara. nessas quadrilhas grandes, tipo Paixão Nordestina, Junino Babaçu, né? Que é a top das tops, será Junino. Então o casal, o homem, ele ajuda a mulher, porque a mulher gasta muito mais. Maquiagem, meia, sapato, arranjo e tal. Entendeu? Caramba. E Tu já falou assim uma ideia de uma vestimenta de 5 conto, 3. 5 mil. É mesmo. Rainhas e no mínimo. Isso individual, né? Um casal ali. Rei, rainha, noivo e noiva. Meu irmão, é muito. Desse tipo aí dessas quadrilhas aí chega isso. Pra disputar com essa galera aí tem pra que ir nessa. lá, né? Não adianta ir Nordeste com a da calcinha Globo. rasgadinha, não adianta não. Uma Se temática você fizer os remendos, tem que botar brilhozinho lá em cima do remendo, que seja bonito e tal. Senão nem rola. Mas é assim, né, amigo? Foi a evolução, né? Uma quadrilha lá em Luar do Sertão, que foi a primeira quadrilha a ganhar um título, né? Do Nordeste, representando o Ceará. E a quadrilha foi desse jeito, estilizou, e aí ficou bonito, e todo mundo gostou, e aí todo mundo acompanhou. E aí teve essas, né? Tem as tradicionais que saem meio tradicional e tem que estilizar tradicional. Massa, né? Cara, massa. Aí deu uma repaginada, né? No nosso São João. Mas o importante é ele estar lá. Claro, Marcão, nós temos aí, olha o que tem na mesa aí pra você aí. Deixa eu falar aqui da nossa galera mais uma vez aqui. Quero falar da Orbi Telecom. Pra você que precisa ter uma internet de qualidade, top de linha e tá sintonizado totalmente 24 horas conectado, então eu sugiro para você a Orbi Telecom. A Orbi Telecom, você pode estar fazendo aí o seu pedido, ela tá na Caucaia, Paracuru, São Luís, São Gonçalo do Amarante. Ela tem escritório aí para poder lhe atender. Então assim, se você quiser uma internet de qualidade, top de linha, então sugiro para você Orbi Telecom. Agora, se você quiser fazer instalação do seu ar-condicionado central de ar, então eu sugiro para você a Clima Frios. Clima Frios na pessoa do meu amigo Bruno, é só procurá-lo e ele resolve para você o teu sistema de ar. Outra parceira nossa também, a SSB Construtora, uma empresa no segmento de grandes construções, né, como parque eólico, barragens, estradas, asfalto, enfim, tudo que você possa imaginar para construir galpões, né, tendo já serviços aí na CSP, Eneva, Edepa, enfim, é só você contratar aí a SSB Construtora. No demais, estamos aqui. Você está no podcast Arte e Prosa, conversando, batendo esse papo aqui maravilhoso com meu amigo Marcão, um cara realmente que fez um projeto social de trazer ao nível de dança, e através da dança conseguiu trazer aí para a galera um padrão de vida, um formato de vida, uma perspectiva de vida diferente, né? Que isso fez com que
as pessoas façam a sua avaliação para você ver o quanto é importante você fazer um trabalho de inclusão social. Né? Isso é de forma muito importante. Estamos terminando o nosso podcast, mas eu quero terminar com a última formação aqui, que é perguntando ao meu amigo Marcos o que você tem a dizer para essa galera jovem, para quem está nos assistindo aí. Você está com os últimos minutos aqui do nosso podcast para você ficar à vontade, meu nobre. Meus amigos e amigas e quadrilheiros, sonhar é permitido. Acredite nele, né? Porque você só vai terminar de sonhar no dia que você descer a sepultura. Então, enquanto você estiver aqui nessa terra, faça a diferença na sua vida. Problemas vão aparecer, adversidades vão surgir, mas acredite no Pai Criador e em você. Vale a pena. Vale a pena. E quadrilheiros, desejo São João maravilhoso para vocês. Pois é, estamos chegando aí, né? Junho novamente aí, com as quadrilhas aí voltando à tona. Meu amigo Marcos, cara, muito obrigado. O nosso papo aqui foi muito bom, cara. Assim, né? Você se emocionou, eu também meio que me emocionei com a sua garra, com a sua luta aí. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu acredito, para você que está assistindo o nosso podcast, você pode entender o quanto realmente é necessário você fazer o seu papel de cidadão, de inclusão dessas pessoas que precisam de você. Ao seu redor existem pessoas precisando de você, né, Marcos? Né, que você pode estar fazendo aí a sua parcela de contribuição. Né, não? E fazer a diferença na vida de uma pessoa. De uma pessoa. Ou outras. Já valeu a pena. Muito. Muito obrigado, ficamos por aqui com o nosso podcast de hoje, com o nosso amigo Marcos Feliciano. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores aí. Um cheiro na alma de vocês e até o próximo nosso podcast Arte e Prosa. E viva São João. E viva São João, como é? E viva São João. E viva São João, é isso mesmo.